Olá, pessoal que prestou a prova do CNAE em março de 2021 ou quem ainda vai prestar a prova do CNAE. Vamos discutir um pouquinho uma das questões dissertativas que foi incluída na prova do QTG, Qualificação Técnica Geral, em março de 2021. Olha só, essa questão ela relacionava dois assuntos principais: eventos subsequentes e como tratar os eventos subsequentes decorrentes da pandemia Covid-19 sobre as demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Veja aí a pergunta em tela para vocês. E a pergunta era: uma empresa industrial em continuidade normal de suas operações teve as suas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019 auditadas e, considerando que os trabalhos dos auditores terminaram em 26 de março de 2020, a questão aqui era para descrever os objetivos do auditor independente, e aqui no contexto entende-se que esse objetivo estava relacionado a eventos subsequentes. Letra B, descrever procedimentos a serem executados pelos auditores independentes ao examinar eventos subsequentes. Letra C, outros assuntos correlatos. E letra D, potenciais aspectos decorrentes da pandemia Covid-19. Muito bem, vamos dividir essa questão em 4 partes, A, B, C e D, para a gente comentar um pouco sobre cada uma dessas partes. Na parte A, os objetivos do auditor independente em relação aos eventos subsequentes, pelo contexto, dá para entender que essa é a questão. Muito bem, o evento subsequente, ou o objetivo do auditor independente ao examinar eventos subsequentes, é avaliar a existência de algum fato ocorrido ou uma transação, algum evento que ocorreu entre a data da demonstração financeira e, nesse caso aqui, a data do relatório de auditoria ou a data em que termina o trabalho do auditor independente. O auditor pode identificar 2 tipos de evento: eventos subsequentes, cujas condições para existir aquele evento já existiam antes do fechamento das demonstrações financeiras, ou evento cujas condições somente ocorreram após o encerramento das demonstrações financeiras. Na análise do evento subsequente, o auditor deve avaliar essas questões e, se ele entender que eventos subsequentes existiam neste período, mas com condições já previstas de existir antes do final do encerramento das demonstrações contábeis da companhia, então esses eventos subsequentes deveriam ser registrados antes de 31 de dezembro de 2019, ou seja, deveriam fazer parte daquelas demonstrações financeiras ou, pelo menos, divulgado, objeto de divulgação em nota explicativa, dependendo do assunto. Então, nesse contexto, o objetivo do auditor é identificar eventos subsequentes que já reuniam condições de existir antes do encerramento das demonstrações financeiras e avaliar o tratamento adequado desses eventos sobre os relatórios. Uma vez identificado que os eventos subsequentes deveriam ter sido registrados antes do final do exercício, o auditor deveria discutir com a administração esses impactos e quais as ações que a administração pretenderia tomar em relação a esses eventos. Nessa procura de eventos subsequentes, ou nessa análise para se averiguar se há ou não eventos subsequentes, o auditor deveria realizar alguns procedimentos. Por exemplo, conforme consta na norma, ele poderia, primeiramente, indagar a administração sobre quais procedimentos ela realiza para identificar eventos subsequentes à data do encerramento do balanço e como ela tem segurança de que nenhum evento deixou de ser registrado naquelas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019. Também o auditor pode realizar procedimentos de revisão de atas, principalmente atas da administração, da diretoria, ocorridos entre a data de encerramento e o período subsequente. O auditor também
poderia, caso não há atas, indagar as pessoas que participaram dessas reuniões, bem como inspecionar algum tipo de demonstrativo financeiro intermediário, etc. Bom, esses procedimentos serviriam para o auditor identificar eventos subsequentes. Se por acaso o auditor identificar um evento subsequente que tenha impacto nas demonstrações financeiras de 2019, aqui no exemplo, deveria discutir com a administração e avaliar se o tratamento dado pela administração àquele evento subsequente foi adequado. Este é um contexto já para a letra C dessa questão, outros assuntos correlatos. Vocês poderiam colocar aqui algum complemento de informação, por exemplo, essa questão que eu acabei de colocar, da discussão com a administração a respeito desses eventos subsequentes. No contexto da Covid-19, nós temos aqui algumas questões importantes. A primeira delas, a mais importante, é avaliar se, nesse período subsequente ao encerramento das demonstrações, o auditor independente ou a própria administração observou se há um risco de continuidade operacional dos negócios da companhia. Caso sim, o auditor deveria discutir com a administração quais as medidas e quais os impactos a Covid-19 traz para os seus negócios, para as suas operações. Nesse contexto, o auditor deveria, pelo menos, pedir ou solicitar à administração que divulgasse nas suas demonstrações financeiras quais foram os impactos ou qual a previsão dos impactos da Covid-19 sobre as demonstrações financeiras da companhia, uma vez que março de 2020 era o período em que estávamos aqui no Brasil no início do processo de entender como que seria essa pandemia, começando com aqueles lockdowns, etc. Então, nesse contexto aqui da Covid, o mais importante era tentar avaliar os impactos que isso poderia trazer das demonstrações da entidade em 31 de dezembro de 2019. Outros aspectos também são importantes no contexto de ser uma empresa industrial, por exemplo, se a entidade já estivesse apresentando ociosidade na sua produção e, portanto, esses montantes decorrentes de perdas por ociosidade deveriam computar as despesas do período da entidade e não ser alocadas ao custo de produção da companhia. Porém, no início da pandemia, não sei se nós já tínhamos elementos para avaliar essas questões aqui no Brasil. O mais importante nesse contexto da pandemia é discutir com a administração os impactos e quais foram as medidas que essa entidade tomou para se resguardar em relação à Covid-19 e, sobretudo, a divulgação da análise desses impactos. Provavelmente, na execução dessa análise, foram efetuados diversos julgamentos, utilização de diversas premissas, e isso precisa estar divulgado nas demonstrações financeiras, pois o usuário precisa entender como a administração efetuou essa análise dos impactos da Covid-19 sobre aquelas demonstrações financeiras. No geral, esses eram os aspectos que vocês deveriam ou poderiam ter comentado nessa questão dissertativa da prova do CNAE de março de 2021. Espero que vocês tenham se saído bem nessa prova, e para aqueles que ainda não fizeram, está aqui um bom exemplo de item que acaba caindo na prova, como a gente comentou bastante com os nossos alunos ao longo do preparatório para o CNAE deste ano. Temas relevantes, temas complexos e temas novos. O tema Covid-19 realmente era o tema do momento e, acertadamente, ele acabou caindo na prova do CNAE desse ano. Até mais, até o nosso próximo vídeo. Muito provavelmente vamos estar comentando sobre a outra questão dissertativa que caiu nessa prova do CNAE QTG de 2021. Grande abraço, até lá!